Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, novamente aqui, através do programa Luz na Penumbra, para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, e nós estamos no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, uma mensagem do dia 16 de agosto de 1867, Sociedade de Paris, médium Senhor D, provavelmente Senhor Didier, que era o editor dos livros da codificação até então. Acontecimentos é o título da página. Vamos então à leitura da mensagem. A sociedade em geral, ou a bem dizer, a reunião de seres, tanto encarnados como desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, a humanidade, mas não é que uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a mais avançada idade. Do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais, peculiares particularmente a determinados períodos da vida, também a humanidade tem suas crises de crescimento, seus transtornos morais e intelectuais. Vamos fazer uma pausa para olharmos aqui o que acontece nessa mensagem, o que ele nos chama a atenção. Diz que nossa humanidade, no atual momento evolutivo, é como uma criança coletiva. E ele fala que é a população de encarnados e desencarnados, é uma população flutuante do mundo. Ou seja, por que flutuante? Porque nós não somos pertencentes ao planeta Terra. Nós não somos pertencentes a um determinado planeta. Nenhum espírito é pertencente a planeta nenhum. Nós nos afeiçoamos, é óbvio, assim como nós nos afeiçoamos pela nossa cidade natal, pela cidade em que vivemos, pelo país A, B ou C. Nós podemos nos afeiçoar também ao planeta. E aí a gente sente uma saudade, por exemplo, se a gente for para outro planeta, a gente vai sentir saudade da Terra, de muitas coisas da Terra. Alguns vão dizer, não, eu não vou sentir a menor saudade. Vai sim, vai sim. A nossa Terra tem muitas coisas maravilhosas. Nosso planeta, ele foi criado com um amor tão grande por Jesus, que nós vemos isso em cada árvore, em cada planta, em cada animal e também nas pessoas, óbvio. E nós temos, claro, pessoas que não são exatamente pessoas do bem, nós vemos isso, mas existem muitas pessoas do bem. Quando a gente vê cada ação que existe por aí de pessoas levando alimentos para gente que não tem nada o que comer, levando água para aquele interiorzão do Nordeste brasileiro, quando acontece uma catástrofe, como ocorreu aqui em fevereiro, em Petrópolis, e que as pessoas se unem. Eu vi com os meus próprios olhos muita gente vindo de vários lugares do Brasil para ajudar aquelas pessoas que tinham, de alguma forma, perdido praticamente tudo da vida delas. Então existem sim pessoas boas, pessoas do bem, pessoas comprometidas com a causa do bem. É óbvio que o mal ainda faz muito alarde, a propaganda do mal ainda é muito grande. Mas o bem certamente é maior. É certo isso. Mas o bem é tímido, como já disse Jesus, né?
Os filhos do século são mais astutos que os filhos da luz, fazendo uma comparação entre aqueles irmãos que já despertaram para o bem, já despertaram para o Evangelho de Jesus, já despertaram para a necessidade da sua reforma íntima, que são os filhos da luz, ele chama assim, né? E comparando com aqueles filhos do século, que são as pessoas que ainda não entenderam esse propósito. Mas eles vão também. Todos se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, diz o próprio Jesus em outra passagem. Então, nós temos que ser otimistas, sim, porque existem muito mais pessoas voltadas para o bem, ainda praticando certas coisas erradas, isso é óbvio. Como nós sempre falamos, no mundo de regeneração, o mal vai continuar existindo, só que o mal pela ignorância, o mal por não sermos ainda bons, efetivamente. Mas o mal com o propósito do mal, esse vai deixar de existir no planeta Terra, que vai passar a condição de planeta de regeneração. Bom, esse primeiro parágrafo é muito interessante, nessa comparação, né, nessa analogia que o Espírito faz da vida física com a vida da humanidade como um todo. Ele chama a humanidade como um todo, e volta a dizer, ele chama a humanidade desencarnada e encarnada que está ligado ao planeta Terra, nesse caso nosso aqui. Então ele compara essa humanidade em geral com uma criança, com um ser, com uma individualidade, que tem os seus momentos de perturbações físicas, perturbações intelectuais, determinados períodos da humanidade, nós parecemos que sofremos bastante, aí depois parece que dá uma acalmada, parece não, dá uma acalmada, e assim é na vida da pessoa, na nossa vida, a gente vai vivendo, de repente aparece alguma coisa nova, meu Deus, caramba, isso aconteceu comigo, como assim? É questão de uma doença, questão de uma dívida que aparece, não se sabe de onde muitas vezes, problemas de relacionamento e por aí vai, né? Então, o que acontece na nossa vida como indivíduos, acontece também na nossa vida como coletivos. Vamos ao próximo parágrafo. Atravessais uma dessas grandes épocas que encerram um período e dão começo a outro, participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundam, tende o cuidado, meus amigos, de colocar-vos do lado da solidez, da progressividade e da lógica, se não quiserdes ser arrastados ao sabor das ondas. Tende o de abandonar palácios. Neste parágrafo, ele nos faz um alerta sobre a época em que nós estamos atravessando. E aí algumas pessoas podem falar, mas isso foi em 1867. Muita gente acha que as transformações em termos de planeta, na verdade em termos de humanidade, elas se dão em alguns dias, alguns meses ou até alguns anos. Mas muitas vezes essas revoluções, essas modificações, elas se dão por séculos. A gente não sabe quando é que isso vai terminar, essa transição planetária, essa transição dos seres que estão encarnados e desencarnados no planeta Terra. Quando é que aqueles que não se afinizam nessa nova etapa do planeta vão ser retirados, e se vêm alguns outros irmãos para encarnarem no planeta Terra. Então a gente não tem esses dados e não é importante. Ter esse conhecimento não é importante. O importante é que nós façamos a nossa parte para que o planeta se transforme o mais rápido possível. Ou seja, o conjunto dos seres encarnados e desencarnados possa realmente ter essa transformação, e que essa transformação seja o mais rápido possível, o mais firme possível. Abandonar palácios.
abandonar essa coisa da ostentação. Não é abandonar condição financeira, é abandonar a ostentação. Ele alerta aqui que nós precisamos ter cuidado. Nós estamos participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundam. Muitas pessoas acham que estão com a verdade, mas na verdade nós não temos o conhecimento dessa verdade. Existem pontos que vão sendo amadurecidos por nós e nós vamos então compreendendo melhor, mas ser dono, né, do conhecimento da verdade absoluta, isso por ora, meus irmãos, por um bom tempo nós ainda não teremos. Precisamos criar dentro de nós essa humildade de perceber o quanto nos falta ainda para atingirmos a perfeição, né? Então, deixa eu continuar aqui no parágrafo, que eu dei uma parada para comentar esse tema importantíssimo. Ele diz assim: tende o de abandonar palácios suntuosos na aparência, mas vacilantes em suas bases, e que não tardarão a sepultar nas suas ruínas os infelizes que insensatamente não quiserem deles sair, a despeito dos avisos de toda sorte que lhes são prodigalizados. Então vamos ter muito cuidado se nós estamos sendo esses espíritas verdadeiros. Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se reconhecem pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem por domar as suas más tendências. E é esse o objetivo. E tem aqueles que não só espíritas, é óbvio, não só espíritas sinceros existem, como existem outros religiosos sinceros, como existem os ateus sinceros. Agora, existem os espíritas e os demais religiosos com aquela coisa do vou parecer bom, eu quero parecer bom. Por fora, uma suntuosidade, uma beleza maravilhosa, mas por dentro, e Jesus já falou sobre isso há 2000 anos, né? Aqueles fariseus hipócritas, por fora branquinhos, por dentro cheios de podridão. Meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, e hoje nós estudamos, neste horário das 21 horas, estudamos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, o estudo do livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Temos as reprises às 3 horas da manhã de quinta-feira, de quarta para quinta, e às 6 horas da manhã de quinta-feira são as 2 reprises que todos os programas do Luz na Penumbra têm. E nós estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, hoje com uma mensagem intitulada Acontecimentos, por algum espírito que não se identificou, o médium Senhor D, e nós imaginamos que seja o Senhor Didier, na Sociedade de Paris, em 16 de agosto de 1867. Vai até fazer aniversário daqui a alguns dias essa mensagem, né? Mas vamos em frente com a leitura do texto. Todas as frontes se anuviam e a calma aparente de que gozais apenas serve para acumular maior quantidade de elementos destruidores. Vamos entender esse parágrafo aqui, pequenininho, mas que tem grande ensinamento. Todas as frontes, ou seja, todas as faces, né, se anuviam, parece que relaxam. E a calma aparente, aí é uma coisa que é muito interessante nesse texto, a calma aparente de que gozais apenas serve para acumular maior quantidade de elementos destruidores. Nós não podemos viver na aparência. É isso que esse irmão, essa irmã, esses irmãos, não sabemos, nos alertam.
precisamos muito olhar para dentro de nós e perceber se eu realmente sou o que eu aparento ou se eu sou alguém que está desempenhando, digamos assim, um papel de ator, um personagem. E isso é cada um de nós tem que fazer essa avaliação, porque vai ser bom para quem? A minha avaliação de saber se eu estou ou não interpretando um personagem é minha. A minha avaliação é minha e aquilo que vai sair de consequência dessa avaliação, e claro, avaliação sincera, e para que nós possamos trabalhar na modificação disso que eu observo em mim que não é legal. Se eu observar alguma coisa que não é legal, eu preciso realmente trabalhar para que isso seja modificado. Não é para os outros não vão serem beneficiados a menos que eles também se transformem. E é óbvio, como eu sempre digo, a maior caridade que nós podemos fazer é a nossa transformação moral. Porque à medida que eu me melhoro intimamente, eu automaticamente vou sendo melhor para todas as pessoas que me rodeiam. Eu não vou fazer a caridade pelo simples fato de que a bandeira do Espiritismo é a caridade. Não. Se eu me transformar, ou melhor, quando eu me transformar, eu farei isso de forma automática, porque é algo que eu sinto que seja muito gostoso, muito bom. Em suma, meus irmãos, o maior beneficiado na nossa transformação moral somos nós mesmos, né? Então vamos adiante no texto. Algumas vezes, antes da tempestade que destrói os frutos dos suores de um ano, surgem precursores que permitem se tomem as precauções necessárias a evitar, tanto quanto possível, as devastações. Desta vez, assim não será. O que ressalta, meus irmãos, desse trecho do texto é que nós tivemos muitos avisos para que nós pudéssemos nos modificar. Mas está chegando o momento em que nós não podemos mais dar desculpas. Ou seja, nós não teremos um aviso claro de que a coisa vai ser transformada. Apesar de que eu, João Nogueira, entendo que nós estamos tendo muitos avisos, para que nós nos transformemos, para que nós nos melhoremos, para que nós nos modifiquemos naqueles pontos em que nós mesmos observamos que estão errados. Eu sempre gosto de recordar aquela inscrição que está no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, e que diz: homem, conhece-te a ti mesmo. E existem umas variantes tem uma que eu gosto muito, conhece-te a ti mesmo por ti mesmo. Porque somos nós que podemos nos conhecer, que devemos nos conhecer. Não vamos transferir a responsabilidade de nos conhecermos a nós mesmos para absolutamente ninguém. É óbvio que existem profissionais que foram educados, treinados, para nos ajudar a fazer isso, a nos conhecer a nós mesmos. Porque muitas vezes nós escondemos de nós mesmos o que nós somos. E aí vêm os psicólogos, grandes profissionais da área da mente humana, e vêm nos ajudar a montar esse quebra-cabeça. É muito importante termos ajuda dos profissionais quando nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer esse trabalho. Continuando o texto, diz o seguinte: parecerá que o céu, depois de estar sombreado, se aclara. As nuvens fugirão em seguida, de súbito, todos os furores, por longo tempo comprimidos, se desencadearão com inaudita violência. Temos que alertar aqui os irmãos que, de forma alguma, essa mensagem vem nos trazer o pavor. Não, ela vem nos alertar
de que muitas coisas se transformam, às vezes, com uma velocidade muito grande, e a dor, o sofrimento, eles fazem parte, sim, do nosso processo evolutivo. É óbvio que só passam pela dor e pelo sofrimento de duas formas. Nós só passamos de duas formas. Ou na expiação, que é um processo de nós passarmos pelo mesmo que fizemos passar no passado, para que nós saibamos entender que quando eu faço mal, eu recebo esse mal de volta. Pela expiação, então, vamos passar pela dor ou pelo sofrimento. Ou pela provação. Espíritos mais amadurecidos pedem para vir com esta doença, com este problema físico, com aquele problema de ordem de relacionamento de pessoas, né? Pessoas querendo fazer o mal para essa entidade, para esse ser que reencarna com o propósito de ajudar a humanidade, e também, claro, pela aprovação solicitada, que a aprovação é solicitada pelo espírito. Volto a repetir, amadurecido já, ele vem para adiantar mais ainda a sua evolução. Então, tem esses dois pontos que são importantes. Nós não fugimos da dor e do sofrimento, nós enfrentamos aqueles que são necessários, tanto dor quanto sofrimento. Terminando aqui, diz o seguinte: ai dos que não hajam preparado para si um abrigo, ai dos fanfarrões que forem ao encontro do perigo com o braço desarmado e o peito descoberto, ai dos que afrontarem o perigo empunhando a taça, que terrível decepção os espera. A taça que empunham não lhes chegará aos lábios antes que eles sejam atingidos. A obra, pois, espíritas, e não esqueçais que todos deveis ter prudência e previdência. Tendes um escudo, sabeis servir-vos dele. Tendes uma âncora de salvação, não a desprezeis. Aqui, nesse final, nesse encerramento, a espiritualidade está querendo nos mostrar que esse escudo, essa arma, é, na verdade, quando nós nos armamos do Evangelho de Jesus, nos armamos do escudo, aquele escudo que nos protege, que é a evolução moral. Não tenham dúvida, a única forma de nós estarmos preservados de mais dor, mais sofrimento é exatamente evoluindo moralmente, crescendo moralmente. E tem um ponto aqui muito interessante, que é a questão da taça. A taça simboliza aquelas pessoas que não estão nem aí para essa necessidade que nós temos da nossa reforma. E aí passam, ou querem passar, a vida nas farras. E eu não digo farra dessa ou daquela natureza. Farra no sentido de não estarem nem aí. Uma festa, meus irmãos, não há mal nenhum em festa nenhuma. O que há de problema é quando nós exageramos em qualquer ponto da nossa vida. E que nós estejamos fazendo dessas farras, dessas festas, uma coisa habitual. E esqueçamos de que nós precisamos realmente nos voltar para a nossa transformação moral e para ajudar pessoas que necessitam. Existem muitas pessoas que necessitam. Vamos nos unir, vamos cerrar fileiras, vamos unir as forças para ajudar tantas e tantas pessoas necessitadas. Uma das formas, ajudando a nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro. Você sabe como? Se não sabe, entre em contato conosco pelo 21 3386 1422. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no seu 6º capítulo, o Cristo Consolador. Nós estudamos os itens 1 e 2, que tratavam do jugo leve, e agora vamos, a pedido do Antônio de Pádua, vamos estudar o item, o finalzinho, o último parágrafo do item 2. E, se sobrar tempo, ele prosseguirá com os itens subsequentes. Então, nós temos aqui, como todas as semanas, a reflexão do nosso querido Antônio de Pádua Barbosa sob os auspícios técnicos do nosso querido Pablo. Então, vamos dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece a nos refletir e a nos informar sobre esse item. Olá, Antônio. Olá, Marta. Veja bem, Jesus, no caso, eu penso, está fazendo a nós uma proposta, um convite. Isso. Como a gente recebe proposta sobre diversos assuntos. Quer vender o seu carro, quer comprar minha casa, oferta de emprego, propostas, até propostas de casamento, até propostas indecentes. A gente recebe um monte de propostas sempre. Coisa natural, você não é obrigado a aceitar nada, né? Então, o que eu disse, aparentemente Jesus está fazendo uma proposta para nós, como termina aqui o parágrafo 1, Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Fadiga essa que Kardec antes já tinha, vamos dizer assim, elencado, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, tudo isso ele elencou como sendo a nossa fadiga, aquilo que nos está causando fadiga. E Jesus diz para nós que somos fatigados: vinde a mim que eu vos aliviarei. É uma proposta que você fica pensando, mas será que Jesus tem condições de fazer isso? Será que ele não está brincando com a gente? Está zoando da gente, como se fala hoje em dia? Você pensa, não, peraí, Jesus entende-se como uma pessoa séria. Ele não vê um planeta com uma filosofia de vida, filosofia de amar o próximo, de busca do reino de Deus. Se não fosse uma pessoa séria, e uma pessoa séria não vai fazer nenhuma proposta que não possa cumprir. Né? Que isso, gente? Ele não vai fazer uma proposta que não possa cumprir. Então você entende, não, realmente a proposta que ele faz aqui é séria. E Kardec antes já fala, bom, uma das coisas que você precisa ter ou entender para poder, pelo menos, compreender o que se trata, é aceitar a existência, ter uma fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Quer dizer, o básico para você, pelo menos, ouvir a proposta, porque quem não tem fé no futuro e não tem confiança em Deus, nem vai ouvir não quero nem ouvir a proposta. Não te conheço, Cristo. Que proposta para quê? Pessoa que não aceita, não tem confiança em Deus, nem confiança no futuro, nem aceita a proposta. Mas quem tem, pelo menos, confia no futuro e crê na justiça de Deus, vai ouvir a proposta do Cristo. Eu acho que é uma coisa óbvia, qualquer um de nós, né? Mesmo que não fosse o Cristo, fosse uma pessoa mais velha, fosse um dirigente espírita, ou um padre, ou um pastor, uma pessoa dessa que merece nossa credibilidade, viesse para nós nos propor alguma coisa para aliviar as nossas agruras, a gente vai parar para ouvir. Ainda mais vindo do Cristo, opa, vamos ouvir o que o Cristo está aqui. Ele disse que vai aliviar nossas agruras se nós formos até Ele. Muito bem, será que é ir até Jesus? Eu não sei nem onde ele anda, como é que eu vou dizer? Eu vou até Jesus como? Eu tenho que explicar para mim, Kardec, como é que faz para ir até Jesus.
é seguir o seu caminho, seguir o rastro que ele deixou, seguir a sua filosofia. Talvez seja por esse lado que a gente tem que encarar, porque fisicamente não dá para isso. Então, talvez ele está sendo metafórico aqui, dizendo, não, vir até mim é seguir, é fazer a vontade do Pai, como ele disse, que quem são meu pai e minha mãe? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, ele diz aqui, Kardec, muito claramente, tudo bem, a proposta foi feita, mas como toda proposta, tem sempre uma condição. Eu te proponho isso em troca daquilo. Normalmente, funciona assim. Eu te proponho isso aqui, em troca você me dá isso. Isso é o normal. É o caso. Jesus, entretanto, estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Bom, ele prometeu aos aflitos o alívio, mas tem uma condição. Jesus quer algo em troca, até para a gente se esforçar. Não é de graça, tem alguma coisinha que eu vou ter que dar em troca. Isso é normal. E qual é a condição que ele impõe? O que ele quer em troca? Essa condição está na lei, por ele mesmo ensinada. Bom, então ele ensinou uma lei, né? E a gente imagina então que essa condição é como ir até ele, quer dizer, atender essa lei, eu estarei indo ao encontro de Jesus, estarei retribuindo o que ele me ofertou com o que ele pediu. Maravilha. Então o que ele ensina? Essa condição está na lei, por ele ensinada. O seu jugo, ou seja, porque ele disse que o jugo dele é leve, né? Uhum. O seu jugo é a observância dessa lei. Ou seja, se eu observar a lei que ele ensinou, eu estarei sob o jugo de Jesus. Né? Então, tudo bem, eu vou aceitar a lei de Jesus, eu estarei, metaforicamente, mais uma vez, sob o seu jugo. Mas, diz Kardec, esse jugo é leve, ou seja, será leve atender essa lei? Vamos ver. E a lei é suave, quer dizer, a lei é suave, o jugo é leve, a lei é suave. Puxa vida, pois apenas impõe uma coisa, Marta. Essa lei, esse jugo, Kardec diz o jugo ser leve, e diz que a lei é suave, porque eles só impõem uma coisinha. Pô, tá parecendo tudo maravilha para mim, Marta, opa, não vai ser difícil atender isso. Como dever, só impõe uma coisa como dever: o amor e a caridade. Pô, maravilha. Então quer dizer que Jesus, para me aliviar todas as minhas agruras, aquilo que me causa fadiga, quer dizer, misérias, decepções, dores físicas, que é o meu caso hoje em dia, perda de seres amados, tudo isso vai apagar, vai sumir, se eu aceitar a lei de Jesus, porque a lei é suave, e essa lei é o jugo, que também é leve, porque essa lei só impõe como dever uma coisa. Aliás, duas coisas, né? O amor e a caridade. Então, se eu praticar o amor e a caridade, é só correr para o abraço, está resolvido o problema, não é mesmo? Isso. Por quê? Todas as pessoas aqui podem ficar pensando, claro, Antônio, será que é difícil atender? Eu pergunto. Será que é difícil para você, para mim, para qualquer um, atender a essa imposição da lei, que é a prática do amor e da caridade? Será que é difícil isso? Será que é uma coisa que dá para eu atender? As pessoas vão pensar o quê? Antônio, deve ser fácil. Aí eu pergunto para cá, mas se fosse fácil, por que a gente não fez até hoje? Nós estamos aqui, será 3 milhões de anos aqui como seres humanos neste planeta, desde a época dos hominídeos, lá nas cavernas. Será que não deu para entender e praticar? O próprio mestre veio há 2000 anos, já pregou isso. Em 2000 anos, já com mais entendimento, também não deu para a gente praticar. O amor e a caridade, será que é tão difícil? Não é difícil não, Marta. É muito difícil. É para lá de difícil. É mega difícil, como se fala hoje em dia. Ou re difícil, como se fala na Argentina. É muito difícil, Marta. Como eu disse, se fosse fácil, nós estávamos praticando. Com certeza. Porque nós temos em nós algumas características que nos impedem de praticar isso. Pelo menos assim, sem estudar muito, sem pensar muito. Se depender só do nosso instinto, do nosso gosto, do nosso modo de viver, desde o tempo que eram hominídeos lá nas cavernas.
nós nunca passaria pela nossa cabeça praticar amor e caridade, porque isso não faz parte do nosso repertório. Nós sempre fomos violentos. Egoístas, né? Entendeu? Invejosos, egoístas, orgulhosos, sempre fomos assim. Nascemos assim, fomos criados, infelizmente, assim, por causa da ignorância. Isso, para sobreviver naquela época, tinha que ser assim mesmo, eu entendo isso. Porque se nós tivéssemos sido criados já amorosos e caridosos, o Cristo não precisava vir. Se ele veio é porque ele sabia que nós éramos essas pessoas que estávamos há não sei quantos milhões de anos nessa guerra maluca de ódio, inveja, roubo, assalto, morte, tudo, egoísmo, tudo que tem de ruim, nós praticamos. E ele veio justamente mostrar, olha, o que está fazendo com vocês esse modo de viver? Esse modo orgulhoso, egoísta, violento, está causando justamente essas agruras, essas fadigas. Vocês ligaram a coisa? Vocês juntaram o A com B? Caiu a ficha, entenderam que se vocês hoje têm miséria, decepção, dores físicas, perda de seres amados, é porque justamente vocês gostam do orgulho, do ódio, da violência, vocês gostam disso. Então o que vocês não notaram que são parecidos? Esse sofrimento todo que vocês sofrem é parecido com o sofrimento que vocês causam? Notaram que deve ter uma semelhança entre aquilo que vocês estão causando com aquilo que vocês estão sofrendo, que os outros estão causando em vocês? Deu para entender? Por isso que é difícil praticar, Marta. E nós precisamos, para poder entender que tem que praticar, é justamente ouvir, ler isso. Porque se ninguém chegar para nós e disser isso, e explicar bem miudinho, nós vamos continuar... Não, o que tem eu fazer isso? O que tem o ser invejoso, orgulhoso, violento, grosseiro, desonesto? Estou dando uma volta no cara, ele que é otário, tudo bem. Estou só matando o marido que eu quero ficar com a mulher dele. O que tem? Ele é que bobeou, cara. Qual é? Eu sou eu. Depois, quando vem a dor, não sabe por que está passando. É isso que está explicando aqui. Vamos juntar o A mais B e vamos ver o problema. Aí sim nós vamos começar a ter forças para mudar, como eu falei, dar uma virada de chave. Sim. Tentar parar de fazer isso que eu estou fazendo há 3 milhões de anos. Parar isso, parar essa avalanche que está descendo o morro comigo. Parar para poder, vou parar aqui, tentar reverter isso para poder praticar o inverso, que é o amor e a caridade. Porque se eu praticar o amor e a caridade, ainda vou ter a ajuda desse personagem aqui que está me oferecendo ajuda para me aliviar disso tudo que eu estou sofrendo hoje. Imagina o que eu tenho pela frente ainda. 3 milhões de anos praticando maluquice. O que tem para frente para mim ainda aí para aturar? Então, aparece uma pessoa que diz que pode me aliviar e pede que eu pratique o amor à caridade, mesmo que eu não saiba o que é o amor ainda, que eu não saiba o que é a caridade, que muito menos saiba como praticar, vou me esforçar para aprender. Vou procurar algum lugar, alguma pessoa que me ensine o que é o amor, o que é a caridade. Será que estudando a própria lei desse Jesus, desse Cristo, eu vou encontrar ali subsídios para me facilitar o entendimento do que seja praticar o amor e a caridade? Já que ele falou, vinde até mim. Será que esse vinde até mim, eu estudar a lei dele, eu tentar praticar pelo menos incipientemente essas leis, essas coisas, isso já vai me dar um alívio? Será que na hora que alguém me fizer uma agressão, é melhor eu ficar calado? Será que é melhor não revidar? Será que é melhor não ficar desejando mal a alguém? Vamos conjecturar. Por isso que eu disse, esse capítulo aqui é uma virada. Sim. Eu tenho que entender, peraí, eu li o 5º capítulo só falando das besteiras que eu faço, daquilo que eu sofro, minhas aflições. Agora o cara está propondo um meio de me livrar dessas aflições. Não vai ser como eu não passo de máscara, também seria um absurdo. Mas vai começar a diminuir, vai começar a aliviar, como ele falou. Ele não prometeu acabar, porque no 3 milhões de anos fazendo doideira, não vai ser num passo de mágica, claro, que vai acabar, mas vai diminuir. Eu não vou precisar passar mais 3 milhões de anos sofrendo para resgatar todas as besteiras que eu fiz. Sei lá, talvez em 300 anos, sei lá, 30. Eu vou tentar, se eu começar agora, parando de fazer, isso já ajuda um bocado. E se eu, além de parar de fazer coisas erradas, eu começar a fazer coisas boas, isso é exponencial. Que o bem é muito maior que o mal, não é? Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados, não é verdade? Então, gente, essa lógica
que eu percebi nesses 2 parágrafos, Marta. Aí eu pensei, cara, eu vou embarcar nessa. Sem dúvida. Entendeu? É a melhor dica. eu não garanto que eu vou cumprir o amor e caridade agora. Eu não garanto que vou cumprir 100%. Porque eu já disse, é pra lá de difícil. Sim. Mas eu vou tentar. E, para isso, o próprio Cristo, através dos seus prepostos, os espíritos amorosos, de caridade, aqueles que ainda gostam de mim, que têm motivo de gostar de mim, estão me ajudando. E mesmo quando eu não faço isso, quando eu ajo contra isso, eles me chamam, me dão um toque, ou me dão na minha consciência alguma coisa, Antônio, opa, tá errado. E eu vou tentando lutar. Então, como eu falei no outro programa, eu queria passar para as pessoas o meu raciocínio, como eu cheguei a essa conclusão. Se for bom para elas, pode tentar Sim. praticar à vontade. Porque se eu peguei aqui do Kardec, de Jesus, isso aqui, sem custo nenhum, não há custo nenhum também em tentar fazer do modo que eu acho que é o certo. Sim. Não, e com certeza, né, Tony? Porque, na realidade, quando você começa a perceber que você realmente foi o gerador, o causador de todo esse sofrimento que você passa hoje, você já tem algum subsídio que te fortaleça no sentido de parar de gerar essas causas. Porque você já admite que você realmente que foi o construtor desse desequilíbrio. Então, basta agora você arregaçar as mangas e moralmente, né, essas mangas aí são morais, e você começar a agir de forma diferente. Né, como você falou, será que eu devo continuar respondendo àqueles que falam alguma coisa assim de forma desagradável, me ofendem, ou enfim, estabelecem aí uma narrativa mentirosa sobre mim? O que eu devo fazer? Né? Claro que você deve se defender, porque Jesus mesmo reconheceu que é importante a defesa. Porém, outra coisa é revidar. Né? Uma coisa é você se defender, outra coisa é você revidar. Então, você já não revidando, você já está botando ali, diminuindo um pouco a força do orgulho. Né? Não, peraí, um instantinho, sabe? Nada disso. Porque senão quem vai falar mais alto é a personalidade orgulhosa. Né? Não precisa. Se você sabe que você tem a razão, você pode até usar uma defesa, uma primeira, porém não vai ficar insistindo nem revidando. Porque você sabe que aquilo ali vai ser, de alguma forma, dissipado. Então, quando você já percebe a necessidade de desconstruir ou diminuir o orgulho e egoísmo que você ainda tem, isso já é o primeiro passo para uma boa jornada, né? Então, é realmente excelente, é uma dica excelente, né? E é como você disse, é de graça, né? Tu não te custou nada, o Cristo nos ofereceu e, logicamente, não vamos cobrar de ninguém, né? Então, com certeza, essas aflições, essas dificuldades vão diminuindo a cada dia mais, porque, como você bem falou, o bem tem uma força muito maior, né? Então, é exponencial. Você vai, a cada esforço de fazer algo correto, você vai crescendo de uma forma cada vez mais intensa. Então, automaticamente diminui todos aqueles equívocos que você cometia antes, né? Então, tudo vai sendo, digamos assim, equilibrado, né? Vai havendo um equilíbrio e você gradativamente, a cada encarnação, você vai conseguir superar mais e mais. E lógico, né, Tony? Quando você chega a essa conclusão, em determinado momento, né, numa vida subsequente, aquilo que hoje para nós ainda é difícil perceber, né, inferir, né, qual seria a melhor atitude nessa situação. Em vidas subsequentes, vai ficando cada vez mais fácil de você perceber e inferir. Então, aquilo que era dificílimo, como a gente falou, né, mega difícil,
Já nas vidas subsequentes vai ficando cada vez menos difícil. E você vai conseguindo ter as atitudes corretas cada vez de forma mais intensa. E aí uma coisa engrena na outra, né? Então uma atitude correta agora já gera um raciocínio diferente logo depois, né? E esse raciocínio diferente vai te levar a raciocínios cada vez mais, digamos, eloquentes, né? E melhores. Então não tem como. O progresso é algo que, como você gosta de dizer, é matemático, né? É matemático, não tem jeito, entendeu? Você toma atitudes corretas porque raciocinou bem e esse raciocínio te leva a atitudes cada vez mais corretas, né? Dentro, o tempo todo, da lei do Cristo. Então, nós vamos conseguindo reunir as condições cada vez mais para praticar a lei do amor, da justiça e da caridade, que é a síntese de todas as leis morais, né? Está lá no Livro dos Espíritos. A última, se eu não me engano, é essa, né? A última lei moral da terceira parte do Livro dos Espíritos é justamente lei de justiça, amor e caridade. É isso. Muito bem. Mas eu acho que hoje nós vamos ficando por aqui e na semana que vem, com certeza, nós vamos adentrar aqui o item 3, 4 subsequentes, falando do Consolador prometido, né? Está quase chegando o Espírito de Verdade, não é, Márcia? Está quase. É verdade. Então, por hoje ficamos por aqui, desejando boa noite e muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.